Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Café com Águias, o podcast com a Andréia Mateus. E hoje eu estou trazendo para vocês uma convidada espetacular. Essa convidada ela é incrível porque ela é jovem, mas ela tem resultados de gente grande. Essa nossa convidada, ela é uma líder nata, ela é líder de um movimento, ela é diretora de um outro movimento, e eu não vou falar o nome dos movimentos agora, porque ela mesma vai explicar para vocês que movimento é esse. Fora isso, ela é palestrante, ela é mentora da comunicação. Gente, o quão importante é a gente saber se comunicar. E ela é mentora da comunicação, ou seja, ela pode nos ajudar a nos comunicarmos de forma assertiva, para que nossa comunicação seja eficaz. E sabe de quem eu estou falando? Nada mais, nada menos que Daniele Marques. Vocês conhecem? Então, sejam apresentados e muito bem-vinda, Dani. Muito obrigada, Andréia. Eu fico muito feliz de estar aqui. Fiquei contente demais com o convite, porque eu me lembrei há mais ou menos um ano, talvez, 11 meses, onde nós conversamos sobre esse seu sonho. E vê-lo aqui realizado e podendo ser uma das primeiras participantes é de grande honra. Muito obrigada. Eu que agradeço a sua presença. E quando eu pensei em te convidar, você acredita que eu não lembrava dessa nossa conversa lá atrás? Foi a primeira coisa que me veio. Eu falei, olha que legal. E você trazendo isso agora, eu lembro até no momento. Estava eu, você e a Cris, passeando no shopping com a Malu. Tinha parado para amamentar a Malu. Na salinha de amamentação ali, e rolou uma conversa fantástica, Não dentre foi? elas, esse assunto, esse projeto que está aqui sendo concretizado, e é um grande exemplo, porque muitas vezes a gente visualiza um sonho, um projeto como algo tão distante, e está aí, né? Algo que saiu do papel. Real, Parabéns. Né? É isso aí. A gente sempre cria, né, muitos projetos. Hoje, mais cedo, eu estava dando 2 mentorias. E eu estava entre a mentoria pensando já na minha programação de 2025, porque eu estou fazendo já a minha programação toda de 2025, né? E muitas vezes a gente cria projetos e esses projetos não saem do papel. A gente vive procrastinando, Sim. Vive paralisando por conta de algumas crenças, mas o posicionamento assertivo, quando a gente tem clareza onde a gente quer chegar, isso ajuda muito a gente manter as ações correspondentes para que os resultados aconteçam, né? E eu tenho vivido isso de alguns meses para cá. Eu digo que do meio do ano para cá eu tenho vivido essas ações correspondentes de forma assertiva. E eu até brinco com algumas pessoas que para a gente viver esses resultados, nem sempre o processo é como nós gostaríamos que fosse. Dificilmente, né? Mas o que importa é que a gente vai avançando, vai vivendo os processos e aí a gente vai conseguindo realizar. Mas é porque na hora a gente não consegue entender o porquê daquele desconforto, o porquê daquela dificuldade, o porquê daquela dor. E tudo tem um sentido. Tudo quer nos ensinar, tudo quer colocar alguma coisa no lugar. E essa é a magia do processo. Mas por isso que eu gosto muito de refletir sobre tudo na vida. Às vezes eu deito, faço o exercício de tirar o celular de perto, porque senão a gente só fica rodando o feed. Mas a hora de deitar é um momento perfeito para a gente refletir sobre muitas coisas, porque principalmente nessa cabeça acelerada que a gente tem, muitas pessoas falam, não consigo meditar. Mas o meditar, para muitos, é um simples desacelerar, refletir, e eu acho perfeito a hora de dormir, antes ali de você pegar no sono, você refletir sobre o seu dia. E muitas vezes esse processo dolorido, muito mais lento às vezes do que a gente esperava, tem tantas respostas se a gente olhar com atenção, com intencionalidade, a gente encontra muita coisa. Isso que você está falando é muito interessante. Porque eu gosto de estudar muito a neurociência e a programação neurolinguística. E a ciência nos mostra que nesse momento da noite, de quando a gente bota a cabeça no travesseiro, quando a gente tem aqueles minutos ali antes de pegar no sono, que a gente faz essa reflexão sobre tudo isso e gerando, através da reflexão, é aquele momento que a gente pensa a respeito e como a gente está num momento mais
calmo do nosso corpo, né? A gente fica pensando ali a respeito desse assunto e esses pensamentos, eles vão gerar em nós algumas respostas. Mas essas respostas, esses insights, que muitas vezes a gente não consegue ouvir durante o dia, por conta do agito do dia, Sim. a gente recebe durante a noite. E muitas vezes até durante o sono, viu? Então, durante a noite que eu falo é durante o sono. Sim. Por quê? Porque o nosso subconsciente, ele não Tá para, ele está trabalhando. trabalhando. E, de repente, quando a gente acorda, Sim. a gente já acorda com o insight, a gente já acorda com a resposta. O Dr. Laí Ribeiro fala isso. E ele diz, faça um questionamento, pense, reflita sobre o assunto, toma um gole de água. A hora que você tomar o gole de água pela manhã, a chance dessa resposta, desse insight vir é muito grande. Porque isso é um gatilho. Sim. E é incrível sim. isso. É. E funciona mesmo, viu? É bem legal isso. Não, eu acho excepcional. A neurociência, eu sou fascinada. Queria até fazer uma pós-graduação em neurociência. Tá aí, Quem né? sabe? Com certeza. Então, eu estava pensando aqui no dia que eu pensei em te convidar, porque uma das coisas que eu observei esse ano em especial, de 2024, eu encontrei com você em alguns eventos, Sim. né? E não só em eventos, mas em algumas situações particulares assim. E eu vi que você estava sempre acompanhada, né? E acompanhada que eu falo, gente, é que ela tem uma bebezinha linda, de um pouco mais de um ano, né? A Maluzinha. E a Malu, ela acabou de completar 1 ano, né? Sim, ela tá com 1 ano e 2 meses, vai fazer dia 8. Né? E a Malu, ela nunca foi um empecilho para Dani fazer o que precisava ser feito. E a gente vê tantas pessoas se utilizando de tantas desculpas para não fazer o que tem que ser feito. E a gente brinca com aquela frase de que criança faz o que quer e o adulto faz o que precisa ser feito. Exato. Né? E tanta gente assim, mas eu acabei de ter neném, mas a minha filha ainda não tem nem 1 ano. E aí eu via você com a Maluzinha pequenininha, quantas vezes durante um evento você parava um pouquinho, né, e chegava um pouquinho mais para o canto para amamentar a Malu, porque você priorizou a amamentação dela e prioriza ainda, né? Eu sei que ainda hoje. Sim. E aí eu achei bacana, porque conhecendo você como a líder que eu sei que você é, como uma mulher posicionada, profissional, você participa ativamente de 2 programas. Você é diretora dele, né? Isso, e outro, você é partner dele agora. E eu quero que você fale um pouquinho mais sobre esses 2 programas, que as pessoas estão curiosas aqui para saber do que se trata, né? Mas você nunca esteve só. A Malu sempre esteve com você durante todo esse processo. E é legal a gente ver uma mulher, mãe, esposa, líder, posicionada no mercado e só crescendo. E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente disso. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desses 2 eventos, desses 2 projetos que você faz parte de forma ativa, né? E como foi isso, entrar nesses projetos e viver esses projetos, principalmente esse último ano agora, e estar fechando agora o ano com chave de ouro com esse 2º projeto, e com a Malu sempre do teu lado, teu marido sempre te apoiando do teu lado. Eu estive em eventos que ele estava ali te apoiando do teu lado também. Isso é muito legal, né? É importante que a gente traga isso, principalmente para as mulheres, que às vezes têm um desejo, um sonho de avançar, mas acham que ainda não chegou o momento porque o filho está pequeno, ou por isso ou por aquilo. Traz um pouquinho disso para a gente. André, eu fui uma dessas mulheres que pensava que o filho pudesse atrasar as minhas realizações. Eu não vou mentir. Tanto que eu fui ter a Malu com 35 anos de idade. Mas também porque eu queria primeiro casar, depois, de fato, engravidar. E eu tive 2 anos de pandemia. Eu ia me casar em abril de 2020, a pandemia veio em março, dia 18 de março de 2020, onde eu tive que adiar, e por 2 anos eu posterguei o casamento. Então, seguindo o cronograma que eu havia montado e também as questões de trabalho, foi quando tinha que ser. Mas eu lembro que eu tinha dúvidas de ter filhos ou não. E uma vez me falaram assim, Dani, se você tiver certeza que você não quer engravidar, não engravide. Mas isso tem que ser algo latente, muito certeiro. Agora, se você tem alguma dúvida, tenha.
porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Agora, se você não tiver a chance de você se arrepender depois, ela pode ser grande. E aquilo ficou comigo, eu nem me lembro, eu queria me lembrar quem foi que falou isso. E isso para mim foi decisivo, porque eu tinha dúvida, eu não tinha certeza. Então, ok. E meu marido tinha o mesmo posicionamento do que eu. Maluzinha veio 10 meses depois que nós nos casamos. Ela recebeu o anúncio da gravidez, já sabia que era uma menina. Eu tenho até stories falando sobre isso. Porque tem pessoas que falam, eu não tenho preferência, mas eu não vou ser hipócrita. Eu sempre me vi mãe de uma menina. E assim, estou vivendo de fato o meu sonho. Perfeito. É a coisa mais linda do mundo, é uma paixão incrível. E quando a gente tem um porquê, é tudo tão mais intenso, é tudo tão mais forte. O pra quê, né? Dizem que você tem que ter o porquê. O porquê é muito forte, mas o pra quem, o por quem, é forte é isso, muito viu? mais forte. É uma reflexão forte aí. Exatamente. E eu, desde a gestação, parece que, nossa, veio. Eu já era muito de gostar de trabalhar, de gostar de realizar. E depois, e Maceió é uma cidade, você que também é de fora, Maceió é uma cidade que parece que as coisas fluem. Eu já tinha ouvido falar que em Orlando, por ser um lugar onde as pessoas tiram férias, tem uma energia de pessoas alegres, né? Tem uma energia feliz. E eu sinto isso, até porque Maceió é um lugar onde as pessoas tiram férias. Verdade. É uma cidade feliz, é uma cidade onde as coisas fluem, pelo menos para mim fluíram muito bem. Eu vim de férias para cá e Olha resolvi aí. ficar. Eu vim de férias para Maceió com a minha família e só voltei para fazer a mudança. Olha, eu vim turistar 1 ano antes e olha como a palavra de fato tem poder. Eu tenho um stories, que eu preciso até salvar esse stories. Eu vi esses dias a lembrança, não lembrava dele. Eu quero morar aqui. Eu falava e nunca, nem sonhei. E aí depois meu esposo, nós viemos por conta dele, que veio abrir uma loja aqui. Eu falei, caramba, tô morando em Maceió e eu falei que queria morar aqui. De fato, as palavras têm poder. E eu sou muito, muito feliz aqui. E quando eu engravidei, as coisas parece que começaram a, de fato, fluir ainda mais. Malu nasceu com 2 anos, com 2 meses, eu já comecei a ir para os eventos com ela, porque ela já estava com as principais vacinas. Então, era sempre a Malu aqui no braço. E Presenciei tudo isso. é verdade, é verdade. Então, eu consegui associar muito bem os primeiros WIs, ela também em todos, até em Portugal recentemente, ela lá nos bastidores junto com o Juliano. E essa questão do parceiro que você citou, isso é muito importante, porque nós namoramos por um bom tempo e eu sempre fui muito analítica. É perfeito? Claro que não, ninguém é, eu não sou, ninguém é. Mas dentre os meus princípios e valores do que eu busquei, sempre busquei em um homem, até agora ele atende. E com a graça de Deus vai atender para uma vida inteira, né? E aí eu conversava muito sobre essa questão da maternidade, da paternidade. Bacana. E falava sobre essa parceria. Então, a gente firmou acordos também, só que eu vejo que, na verdade, é muito fluido, é muito natural. Toda vez que eu preciso estender e ficar até a noite aqui em Maceió, porque a gente mora lá na Praia do Francês, ele fica, ele faz ela dormir, dá banho, dá comida. É um paizão. Eu presenciei isso algumas vezes e isso é muito bacana de ver. Porque não é sobre o acordo, é sobre uma verdade, é sobre vida, é sobre família, é sobre amor, né? É sobre entrega. Sim, mas eu digo assim, é importante conversar. Sim. Porque eu vejo assim tantas pessoas, meu marido não ajuda, meu marido não colabora, mas é importante o diálogo, clara, comunicação. A comunicação. Comunicação clara. Então, assim, eu comuniquei desde o princípio. Você vai ter que ser participativo, né? Tem que ser de ambas as partes. Não foi surpresa para ninguém. Não foi surpresa para ninguém. Né? E assim, eu vejo que ele também curte muito cada momento leve, e cada né? fase. Sim. Fica leve. É muito bom, eu adoro. Sobre liderança feminina e propósito. Porque eu acho, quando eu olho para você, eu vejo que isso é
Liderança Feminina e Propósito, Daniele Marques. Entende? Andréa Mateus. Mas é verdade, porque isso é muito bacana. Eu pergunto para você, qual o maior desafio que você se vê hoje em liderar mulheres sem perder a essência? Boa pergunta, boa pergunta. É interessante, Andréia, que assim, liderança feminina foi algo tão fluido estar no meio feminino. E quando eu fui assumir a W2W, passou um filme na minha cabeça. Eu falei, caramba, desde o início foi para mulheres, por mulheres. Porque eu comecei num programa feminino. Por 10 anos eu estava à frente de um programa feminino, que era no formato de uma revista eletrônica. Apresentava um programa, né? Sim, isso? no interior de São Paulo. E aí depois veio o Women's Inspiration. Você até havia perguntado anteriormente sobre os projetos, eu acabei ficando só na Malu, né? Porque posso falar um podcast inteiro só da Malu. Só da Malu. Mas o Women's Inspiration, na verdade, ele nasceu junto com a Aline Castelo Branco, lá em Portugal, quando ela veio passar férias em casa, porque nós nos conhecemos na TV, lá no interior de São Paulo. E eu acompanhava nas redes sociais e achava brilhante aquele trabalho. E eu já vinha me formando em desenvolvimento pessoal pela Napoleon Hill Foundation. Quando ela veio, eu falei, vamos trazer para Maceió o WI. E ela falou, mas você mal conhece as pessoas aqui. Lembra? É uma cidade que as coisas fluem. Sim. Eu falei, vamos fazer acontecer. E aí as portas começaram a se abrir, tudo fluiu muito bem. Fizemos a primeira edição aqui em Maceió. E foi lindo o evento, eu vi. Eu estava lá. Você participou da segunda Sim. edição. Foi uma edição em Salvador, uma em Araraquara. E vamos para a terceira agora em fevereiro aqui em Maceió. Muito legal. E ele tem como objetivo a gente cuidar do CPF por detrás do CNPJ, porque muitas empresas elas acabam indo à falência por conta do comportamento, Sim. por conta da má gestão emocional. Então, numa imersão de 8 horas, a gente trabalha as emoções, a comunicação, a sexualidade. Essa mulher ela morre para renascer no novo, numa nova versão, numa versão melhorada, porque só quando nós estamos curadas que a gente consegue curar o outro. Nas minhas palestras eu digo que tem que curar para avançar. Sim. Né? Você não consegue avançar na sua vida em níveis, né, elevados se você não curar, se você não passar pelo processo da cura das emoções. Exato. Então precisa curar para avançar. É verdade. E aí, Andréia, assim, porque no programa Universo Mais, você tá ali numa tela, você até recebe o carinho das mulheres na rua, nas redes sociais, mas estando num palco, em eventos presenciais, é uma energia tão impactante, uma energia tão gostosa. E quando veio o outro projeto, que esse é o mais atual, que é a W2W, os Ws da minha vida. Os Ws da sua vida. Que é o Woman to Woman, Mulheres por Mulheres, veio para dar um laço final nesse projeto. Um laço, na verdade, para complementar tudo que vinha acontecendo. Então, eu já vinha no movimento através do WI e agora à frente da W2W. Eu sei que eu estou no caminho da minha missão, trabalhando junto a essas mulheres. E claro que é desafiador, o ser humano é desafiador. Não vou colocar essa chancela só nas mulheres. Todo mundo fala, porque mulher compete com mulher. Eu já trabalhei com homens e isso é do ser humano muitas vezes. Então, por isso que o ser humano ele tem que se policiar, a gente tem que estar sempre se vigiando no geral. Mas eu acho muito gostoso trabalhar com mulheres e a gente poder entender a dor, no que ela pode me acrescentar, no que eu posso acrescentar e essa troca mútua. E não mais essa história da concorrência, que foi criado por uma sociedade e durante um tempo isso passou a ser uma verdade. E não é assim, né? As mulheres, elas são sim amigas, elas são sim parceiras, elas são reais, assim como os homens também são entre eles, né? A gente não pode ficar permitindo que ditados populares influenciem a nossa mente e, através dessa influência, gerar um comportamento inassertivo. E é o que acaba acontecendo, infelizmente. Né? Ô, Dani,
sobre a comunicação como uma ferramenta de impacto. Você é especialista, né, para falar sobre a comunicação. E quando a gente pensa nisso, qual seria o maior erro que as pessoas cometem quando comunicam suas ideias e elas não conseguem, às vezes, corrigir algum erro? Na verdade, André, o que acontece? O que é óbvio para mim não é óbvio para você. E isso acaba acontecendo muito dentro das empresas. Perfeito. Você fala uma meia informação porque todo o restante da informação já está na tua mente. E aí eu quero que você adivinhe tudo que já está na minha mente. E aí entram aquelas questões onde as pessoas falam: ah, não, se não sou eu fazer, ninguém faz bem feito. Porque parece que passa a informação meia boca para se reafirmar no que não, só eu faço bem feito. Olha lá, ó, pedi, falei e não fez nada certo. E isso acontece muito, principalmente dentro das empresas. E o certo, André, é que a gente possa descrever de uma forma muito certinha as questões. Hoje em dia nós temos a inteligência artificial. Sim. E é muito interessante porque quem trabalha com ChatGPT, quando você vai montar um prompt, você tem que detalhar, por mais inteligente que ele é. Para ele te dar uma informação coesa, precisa, você tem que detalhar tudo. Até que tipo de profissional ele é. Você monta um texto assim, para ele poder te devolver aquilo que você quer. E é assim também com os nossos funcionários, com o marido, né? A comunicação dentro de casa. Ninguém vai adivinhar o que tem na tua mente. Então, eu costumo dizer muito isso. A moeda da vez é a comunicação, seja nas redes sociais, no mundo online, nos podcasts e no tete-a-tete. Só que se eu não consigo passar a ideia que está na minha mente, para você, de nada valeu. É como se fosse uma barra de ouro no fundo do oceano. O que vale uma barra de ouro no fundo do oceano? Nada. É a informação que está na minha mente. Se eu não consigo passá-la para frente de uma forma coesa, de uma forma assertiva, de uma forma que se faça entendido, não valeu nada. Tem um ditado que fala assim: eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Eu já escutei muito isso, mas não. Se você não toma as rédeas para si, se você não se considera responsável pela tua comunicação, você nunca vai ter o poder de melhorá-la, nunca vai ter o poder de aprimorar a sua comunicação. Então, a responsabilidade é sempre tua do que o outro entendeu. Sim. Né? Eu me policio muito em relação aos áudios de WhatsApp, porque é isso, acontece no dia a dia. A gente está fazendo 5, 6 coisas e passa um comando por um WhatsApp, a pessoa não entende ou faz a coisa contrária. Quando você ouve o WhatsApp, assim, pô, não ficou claro. Então, é buscar esse exercício de praticar a clareza. Ô, Dani, você acha que a parte do parar para ouvir pode ajudar numa comunicação mais assertiva? Completamente, né? Porque não é só a oratória, é a escutatória. Na verdade, um bom comunicador, ele mais ouve do que fala. Porque a partir do momento que eu ouço Só tudo... um minuto, você precisa repetir isso. Escuta o que ela falou, gente. Sabe por quê? Porque isso é muito sério. As pessoas pensam que um bom comunicador é aquele que sabe pegar no microfone e sair falando e apresentando e palestrando. E não é só sobre isso. É isso também. Mas não é só sobre isso. Um bom comunicador, ele precisa ser um excelente ouvinte. Sim, sim. Tomar cuidado... Porque comunicadora é diferente de tagarela. Perfeito. Porque muita gente, não, eu falo bem, eu falo. Aí você vê aquela pessoa que realmente fala. Mas é um tagarela. E isso tem que tomar muito cuidado. Porque a tagarela é uma pessoa chata. Perfeito. Né? E ouvir se faz necessário. Na maioria das profissões, na maioria dos relacionamentos. Então, quando você ouve, absorve, não é tá escutando ali. É ouvir, é entender. É ter essa humildade de verdade. Tem muita gente que está ali e está pensando no que vai jantar. Então, é ter essa humildade, esse interesse de ouvir as outras pessoas para que, de fato,
Quando você comunicar o que ela quer. Nas vendas, isso é imprescindível. É de suma importância mesmo. Que perfeito. Praticar a escutatória. A escutatória muitas vezes é mais importante do que só praticar uma boa oratória. Sim. Né? Para que você não se torne um tagarela. Ficou a dica, né? Dani Marques deixou a dica de uma forma muito gentil e muito delicada. É melhor você ter uma boa... Você ser um bom ouvinte. Um bom ouvinte. Fala pouco, mas fala quando tiver que falar. Abre a boca só quando você tiver Sim, certeza. não é aquele ditado, temos 2 orelhas e uma boca. Isso precisa te comunicar algo. Sim. 2 orelhinhas e uma boquinha. Isso precisa te comunicar algo. Porque às vezes a gente erra por falar demais. Né, Dani? Exatamente. Gente, que incrível essa parte. Adorei essa parte. Dá um corte. Dá um corte. Então, Dani, a gente falou sobre a participação do seu marido com a Malu nesse seu processo todo. E nesse seu processo profissional, né? Como que funciona esse equilíbrio entre suas atividades profissionais e a sua família? Por que eu falo isso? É muito mais tranquilo para uma casa, um casal, né, uma família, quando a mulher ela tem aquele emprego fixo e ela sai de manhã para uma atividade, no final do dia ela volta para casa e ela consegue administrar a casa ali com outras coisas. De repente não, com você não é no padrão. Né? Você tem várias atividades em situações diferentes, em cidades e países diferentes. E eu já percebi que em algumas situações o seu marido te acompanha. E como funciona isso? Olha, Andréia, mas sinceramente, eu acho que deve ser mais desafiador você ter ali que cumprir o horário do CLT. Viu? Porque assim, eu tenho ali os meus compromissos que são diversos, mas trabalhar de casa não é fácil, equilibrar todos os pratos não é fácil, mas poder estar perto da Malu não tem preço. Poder acompanhar o crescimento, a educação dela não tem preço. Então, se ela estiver ali doentinha, eu vou desacelerar, desmarcar algumas reuniões, dar mais atenção para ela. Hoje mesmo eu marquei tudo para que eu pudesse antes deixar ela dormindo na soneca da manhã. Que bacana. Para eu poder sair mais tranquila. Né? Porque eu sei que a Ângela gosta mais de fazer as vontades dela, então muitas vezes, se ela está querendo brincar, ela não dorme. Então, eu só saio tranquila quando eu deixo ela dormindo. E meus compromissos vêm depois. E eu agradeço muito a Deus, muito, em ter a oportunidade de trabalhar da forma que eu trabalho. Às vezes, ontem mesmo, eu era 9h30 da noite, eu estava trabalhando. Mas ainda assim, eu acho mais tranquilo do que um CLT que tem que ali cumprir aquele horário certinho. Então, como eu disse, equilibrar todos os pratos é um desafio, porque você... Para ter uma vida equilibrada, eu falo, Andréia, que é muito mais fácil ser triste do que ser feliz. Porque ser feliz exige tanto de nós, exige tanto. Primeiro que exige com que eu tenha as rédeas da minha vida, com que eu não me vitimize, com que eu tenha ações. Isso. Né, que abra mão de muitas coisas. Isso. Então, eu procuro ser, sim, uma boa esposa, porque às vezes eu vejo uma certa militância que, o marido tem que entender, que não sei o que, sabe? Então, a vida real e a vida ideal são 2 coisas diferentes. E não é sobre isso, né? Eu penso que não é sobre isso. Se você está fazendo algo que realmente é positivo, que vai agregar não só na sua vida, mas na vida do outro, então... tem que ser leve, não é sobre você impor ao outro ter que aceitar ou não. Sim, né? Com certeza, com certeza. Mas é sim conseguir se policiar para dar atenção para o marido, para dar atenção para a filha, que isso eu estou muito tranquila, graças a Deus. E eu procuro, esse é o bom do empreender, né? Eu
conduzo a minha agenda ali de acordo com os horários. E tendo vida social, né, Dani? E Você não deixa de estar social, junto com as suas amigas, sim. tendo sua vida social por causa disso. Ou seja, é realmente um equilíbrio. Você conseguiu, né, encontrar a fórmula que muita gente ainda não conseguiu encontrar de criar uma boa associação entre trabalho, família, uma Tem bebezinha, vezes, amigos, né? tem vezes que ficam coisas por fazer, óbvio. Mas a gente tenta fazer o melhor dentro daquilo que é possível, né? Dentro do que é possível. Sim. E não ficar também se martirizando. Perfeito, não, com certeza. Com certeza. Quando a gente para pensar, o WI, eu já participei lá de a segunda edição aqui em Maceió, não foi? Foi. Então, realmente é bem impactante. Se você ainda não conhece o WI, vai acontecer agora em fevereiro, não é isso? 15 de fevereiro. 15 de fevereiro vai acontecer o WI. Vai ser onde, Dani? Vai ser no Centro de Inovação. Então, é uma imersão de 8 horas focado na mulher, com dinâmicas de alto impacto que vão, no mínimo, te transformar. É real, tá? Se não fosse real, não estava sendo falado aqui e não estava sendo falado pela Dani Marques, porque ela trabalha sobre fatos, né? Então, ela experimentou para ela transferir. Quando ela trouxe o WI para Maceió, é porque era algo que já era validado por ela. Validado. Né? E aí ela quis compartilhar com a gente aqui em Maceió e tem transformado a vida de muitas mulheres aqui. Então, não perca, 15 de fevereiro. E isso é um sábado. Um sábado, no Centro de Inovação. Das 8 às 18. Das 8 às 18, no Centro de Inovação, ali no Jaraguá. Exato. Né? Isso, bem pertinho ali do Centro de Convenções. Com certeza. Você vai ter aqui embaixo o arroba da Dani. Ela sempre está colocando informações sobre o evento lá. Não perca. Se você quer viver uma transformação na sua vida, de dentro para fora, tratando as suas emoções, para você conseguir escalar para novos níveis, não é isso, Dani? Isso mesmo. Você precisa estar nessa imersão. Você precisa fazer esse investimento em você. Não é isso? Muito bom, é isso mesmo. E aí, pensando agora no da W2W, eu pergunto para você, vocês estão vendo, né, como é que a mulher é importante, né? Tem a WI, tem a W2W, tá entendendo? E aí a gente agora falando sobre W2W, o que você tem como planejamento? Qual é o propósito que você tem para transformar Maceió e essas mulheres? Uau! Porque a gente sabe que a W2W, ela tem em outros lugares, não é isso? No Brasil inteiro. No Brasil são inteiro, né? 12 ou 13 unidades. Pronto. Mas aí você pegou um desafio, um bastão de um movimento que já vinha acontecendo. Sim. E eu imagino que deve ser extremamente desafiador, né? Mas para uma boa líder, quanto maior o desafio, né? mais estimulante fica. Foi mais fácil assumir a W2W, até porque eu sabia que vinha sendo um trabalho muito bem feito. Que legal. A Kati é uma mulher incrível. Vocês terão a oportunidade de conhecer aqui no podcast também, junto com a Andrea. Sim. E é muito mais fácil do que você pegar, por exemplo, uma empresa que está falida. Sim, sim. Não é? E a W2W Maceió é incrível, transformou a minha vida. Porque quando eu cheguei em Maceió, isso há 3 anos e meio, eu não conhecia ninguém. Ninguém. E a primeira coisa que eu fiz foi entrar para os grupos de networking. E através de uma conexão, hoje eu conheço, acho que quase a cidade inteira. Eu vejo na minha rede social, eu tenho só de Maceió mais de 6 mil seguidores. Uau! Isso através dos grupos de networking, porque o online, ele é muito legal. Todos nós precisamos estar ativos no online. Agora, nada tira o poder, o brilho e a energia dos encontros presenciais através dos grupos de networking. Sim. Então, eu já acreditava muito no networking em si. Em Araraquara, quando eu assumi o programa, eu comecei a frequentar esses grupos para entender o que era empresariar. Porque eu era CLT, depois eu tive que montar a equipe, montar um estúdio e empreender de fato. E a gente tem que andar com aqueles que nós queremos nos tornar. Sim.
Nós somos a média das pessoas que nós somos a média das pessoas que nós mais convivemos. Isso. E através desses grupos de networking eu evoluí, eu cresci, eu me conectei, eu fechei negócios. E essa é a última questão de todo o círculo do networking, né? Porque um grande erro que algumas pessoas cometem é ser interesseiro e não interessado. O interessado. E interessante também. Né? Isso. Mas é você ser interessado, é o give is gain. Você dar para receber, mas de forma genuína. E quando a pessoa vai de coração aberto para fazer essa troca e essa conexão verdadeira de entender e de ser interessado dentro dos grupos de networking, a magia acontece. Perfeito. E eu fiz uma rede fantástica através da W2W e não poderia negar esse pedido da Kati, porque, na verdade, esse convite da Kati, porque foi transformador na minha vida e eu tenho certeza que eu vou dar o meu melhor para transformar a vida também de outras mulheres, através de conexões verdadeiras, treinamentos e diversas outras ferramentas. Tá montando aí, né? Nossa! Um portfólio, né? Porque eu estava lá, né? Eu tive a honra de estar presente no dia que o bastão estava sendo passado. E entre as mulheres que estavam presentes, a comunicação foi única, né? As mulheres... A tristeza da Kati sair, sim, mas a alegria da Kati estar deixando naquele lugar uma pessoa que já era uma pessoa querida, que já era uma pessoa muito benquista. E quando algumas pessoas que ainda não te conheciam ouviam as outras falando a teu respeito, dizia: uau, então vai ser incrível. Que legal. E Fico eu, assim, feliz. você nem sabia disso ainda, né? Não, porque eu estava lá na frente. Que legal. A minha amiga que estava lá comigo, me dando um suporte lá, ela falando para mim: nossa, que legal essa garota que está entrando, né? Ela parece que ela é assim, ela está viva, né? Então ela vai fazer muita coisa, né? Eu disse: E ela está iniciando agora, andando, né, nesses ecossistemas. E quando ela viu a sua reação, ela viu a forma como tudo foi conduzido, a forma como todas as mulheres que estavam ali te receberam de forma muito positiva. Que bom. Então, ela achou lindo ver aquilo tudo, sabe? Que legal. E isso é legal porque sim, a confirmação de um trabalho que vem sendo feito ao longo de um período. sim. Né? Quem não te acompanhou pode não entender muito bem, só vai ver os seus resultados e está tudo bem. Mas quem te acompanhou durante alguns momentos e ali durante o seu processo, é bonito ver as colheitas. Sim. Né? Porque isso é colheita. Você veio plantando. Você tinha motivos o suficiente em 2024 para dizer: eu vou esperar mais um pouco. Mas, de repente, você resolveu ir plantando. E antes mesmo do ano acabar, você agora está colhendo. E é gostoso assistir isso de perto, sabe? É bacana ver isso. E quando eu pensei em falar para você, te convidar para vir para cá, eu disse: vai ser um bom momento, porque é um momento de realizações de verdade. É dezembro, estamos fechando o ano, estamos encerrando ciclos de forma positiva, com chave de ouro, sabe? Iniciando 2025 com grandes projetos que, por conta dos resultados de 2024, a gente já sabe que vai acontecer legal também. E eu acho que é um número forte, né? 2025. Parece forte. É um marco. É forte. Então, eu tô bem, assim... Eu tô ansiosa pelo ano que vem por aí e disposta a trabalhar muito, disposta a realizar muitos projetos para que a gente possa sempre viver uma vida de alta performance e transbordar na vida de outras pessoas. Perfeito, Dani. Para a gente encerrar, vou te pedir para deixar uma mensagem para essas mulheres que estão ouvindo você aqui agora. Eu queria que você dissesse para elas o que elas precisam viver. Qual é a mensagem que você pode deixar para essas mulheres que também desejam se preparar para transformar a vida de outras mulheres? Andréia, eu diria para elas: comece pelo autoconhecimento. O desenvolvimento pessoal ele é importante, mas a gente não desenvolve aquilo que a gente não conhece.
Comece se conhecendo a fundo. Ah, mas eu me conheço. Será? Se questione, avalie as suas reações, as suas emoções, porque muitas vezes quem eu fui ontem eu não sou hoje. A maternidade, por exemplo, me transformou. Então, o autoconhecimento, ele é diário. Ele nunca acaba, porque nós somos, como diz o nosso querido Raul Seixas, metamorfose ambulantes, né? Então, comece pelo autoconhecimento, porque só através dele que você desenvolve uma autoestima, porque para eu ter estima de mim mesma, eu preciso saber o que eu vou estimar e depois o autodesenvolvimento. Então, é muito importante porque quando a gente vive por osmose, a gente vive por viver, é como se estivéssemos vendados ou com óculos embaçados. E quando a gente começa a estudar esse mundo do desenvolvimento pessoal e do autoconhecimento, é como se a gente limpasse esses óculos e visse a vida, enxergasse a vida com mais clareza. Sim. E é incrível que com pequenas mudanças acontecem saltos grandiosos. Então, procure sair da sua zona de conforto, porque tem uma vida extraordinária para ser vivida. Dá para viver em alta performance, dá para extrair o melhor disso tudo. E é isso que Deus quer da gente, que a gente transborde na vida de outras pessoas e que a gente seja feliz. Então, minha mensagem é essa. Nossa, que lindo, Dani, que incrível mesmo, porque é real, né? É lindo porque é real. Eu quero agradecer a você esse tempo que você se permitiu de estar aqui comigo. Eu sei que a sua agenda é super, né, agitada. Você precisou dar o seu jeitinho ali. Separei esse tempinho para né? você. Uma honra ver esse projeto ser concretizado. Que bacana. Muito obrigada mesmo. E eu quero dizer para você que está aqui, que ouviu tudo isso que foi falado, que ouviu da boca de uma líder, de não apenas um movimento, mas de alguns movimentos, uma líder com resultado. Não desista dos seus sonhos, não desista dos seus planos. Viva o processo do autoconhecimento para que você possa avançar na sua vida em todas as áreas. Não se preocupe se tem algumas pessoas correndo para chegar na linha de chegada ou se o teu processo está sendo um pouco lento. O que importa é você não parar no meio do caminho. O que vai diferenciar você das outras pessoas é não parar no meio do caminho. Não importa se você não chega em primeiro lugar. O que importa é que você chegue. Quando você chega, você recebe o seu resultado de vitória. Você é a única pessoa que pode paralisar os teus sonhos na tua vida. Não é isso, Dani? Muito bem, é isso mesmo. Enquanto ela falava, eu estava aqui refletindo. Muito bem dito, Andréia. É isso. É esse o caminho. Muito obrigada. Eu que Obrigada, agradeço, Dani. agradeço demais. Adorei o nosso bate-papo, Andréia. Obrigada. Obrigada. Parabéns pelo projeto. Obrigada.